Diz aí. Você pergunta, o Panzi responde. Fala pessoal, diz aí, chegando na sua telinha aqui no YouTube, @itatiaia_sport, você que mandou sua pergunta lá no Instagram, caixinha de pergunta apareceu, você mandou, obviamente. Eu venho aqui para responder. Bora direto ao assunto, vamos começar. Primeira perguntinha chegando por aqui é do Gabriel CP_95. Alô Gabriel, obrigado pela pergunta. Douglas Costa se encaixa melhor no meio ou pelas pontas no atual elenco do Cruzeiro? Ô Gabriel, o Douglas eu vejo jogando pelo lado do campo, né? Sobretudo pelo lado direito, um jogador que tem uma perna esquerda muito calibrada. Aquela jogadinha já manjada do Douglas que pouco a gente consegue marcar, né? Ele traz da direita para a esquerda e bate cruzado. É um jogador que tecnicamente a gente não precisa falar muito, ainda entrega muito tecnicamente. O único ponto de interrogação em relação ao Douglas Costa, uma possível contratação dele pelo Cruzeiro, é a parte física. É o comprometimento do atleta para com o Cruzeiro, para com o projeto do Cruzeiro, mas sobretudo a parte física. E por isso seria fundamental que ele chegasse para fazer uma pré-temporada, né? O Douglas Costa, o quanto antes chegar, o quanto antes ele participar de uma pré-temporada, seria ainda melhor, porque tecnicamente é um jogador acima da média. Se o Cruzeiro contrata o Douglas Costa, tecnicamente talvez seria o melhor jogador da equipe. Você tem ali o Matheus Pereira, que eu acho muito bom, e eu tô apostando muito no Matheus Pereira para 2024, mas o Douglas Costa dispensa apresentações, né? Foi um jogador de alto nível no futebol europeu, Juventus, Bayern de Munique, no Shakhtar quando chegou à Europa, mas nos últimos anos, Grêmio, Galaxy, ele entregou pouco, acho que muito por conta da parte física, e é um jogador já na reta final da carreira. Se encarar com seriedade, se comprar o projeto, se comprar a bronca e se cuidar da parte física, acho que tem muito a entregar, mas jogando pelo lado do campo, não centralizado. Bora para mais uma perguntinha, o Rigaray_Ricardo. Tinha um jogador que chamava Agui Regaray, eu acho que ele era paraguaio, ou seria uruguaio. Mas tinha o Agui Regaray, jogou no sul do Brasil, se eu não estiver enganado, década de 90. Mas aqui é o Ricardo. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Panzi, acho que o Edenilson, Patrick e outros, quais outros? Podem ser muito importantes e úteis em 2024. E você? Ô Ricardo, o Edenilson eu acho que sim. Você citou aqui Edenilson, Patrick e outros. Vamos ficar nesses dois? Edenilson e Patrick, que eu não sei quais outros que você pensou. Mas o Edenilson eu acho que pode ser muito útil. Ele termina 2023 jogando como um segundo volante e foi muito bem. É uma posição que eu gosto mais de ver o Edenilson. Uma posição que ele vai ter a concorrência de um Batalha. Aliás, eu não sei se o Filipão tá pensando no Batalha para disputar a posição com o Otávio. Se ele pensa em jogar com o Otávio e Batalha. O Edenilson disputaria a posição ali do segundo volante. Pode ser o Batalha, pode ser o Alan Franco, que renovou o contrato recentemente com o Atlético, e o próprio Edenilson. O Galo está muito bem servido ali com os 4 volantes, Otávio, Batalha, Edenilson e Alan Franco. O Patrick, que é outro que pode fazer essa função também, mas eu já vejo o Patrick jogando mais à frente como um terceiro homem de meio de campo ou como um jogador de lado, pelo lado esquerdo. Não teve tantas oportunidades com o Filipão, né? Como teve o Edenilson na reta final, como teve o Alan Franco, como tiveram outros jogadores. Então, se fosse para apostar em Edenilson e Patrick, eu chancelaria mais o Edenilson, apostaria mais em mais jogos, em quem pode entregar mais ao Galo em 2024 no Edenilson. O Patrick tem potencial, a gente conhece e já viu o Patrick jogando muito mais do que ele fez com a camisa do Atlético, né? Mas, quem sabe, em 2024, até agora não se fala em saída de Patrick como se fala, por exemplo, na do Vargas. Acho que o próprio clube já perdeu um pouco da paciência com o Vargas, e o Vargas já escreveu o seu nome na história do Atlético, né? Escreveu muito bem escrito no início e na última temporada, em 2023, deu uma queimada de filme. Acho que não tem mais ambiente pro Vargas, principalmente com o torcedor, né? Com a camisa do Galo. Mas o Patrick ainda assim, há um fio de esperança. Mas entre Patrick e Edenilson, eu apostaria mais no Edenilson. Os outros, eu vou ficar devendo. Os outros são apenas os outros, né? Outra perguntinha do meu xará, Eduardo_Silva 2501. Parece linha de ônibus, né? Antiga, mas não é não. Alô, Eduardo, xará, um abraço, obrigado pela pergunta. Panzi,
Qual nível você vê os jogos da Copa Itatiaia? As duas finais foram emocionantes. Ô Xará, a cada ano que passa melhora, né? Eu acho que há uma mescla muito legal na Copa Itatiaia. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto, eu acho legal. Alguns ex-jogadores, né? Eles atuam em algumas das equipes e com o jogador da várzea mesmo, aquele amador, o amador mesmo, né? Às vezes nós temos jogadores mais conhecidos, mais velhos, outros muito jovens, mas muita gente boa, muita qualidade. E eu acho que a Copa Itatiaia tem melhorado nos últimos anos muito pelos pisos, né? Nós temos visto muito mais gramados sintéticos e bons pisos sintéticos. Esse ano, muita grama natural boa. Eu comentei um jogo na Arena Betim, Arena Vera Cruz, se eu não estiver enganado o nome. Cara, o gramado muito bom e choveu muito no dia, mas choveu muito mesmo. Primeiro tempo com alguma poça d'água, mas depois o gramado excelente. Agora na final da chave BH, a gente teve um gramado muito bom também na disputa, aliás, na chave metropolitana, se eu não estiver enganado. Um gramado bom. Enfim, eu acho que o nível melhora muito em função do piso. E claro, as equipes vão evoluindo, a gente já consegue ver muito mais parte tática na Copa Itatiaia do que antigamente, mérito dos técnicos também. Então tem sido muito legal a Copa Itatiaia, lembrando para você que no dia 21 tem a finalíssima da Copa Itatiaia no estádio Independência, óbvio, com transmissão da Itatiaia, não só no radinho, mas também aqui no YouTube com imagem, vai ser muito legal, fique atento, próximo domingo, dia 21, final da Copa Itatiaia. Outra pergunta chegando por aqui, essa do Cristiano _Andreata. Alô, Cristiano, obrigado pela pergunta. Felipe Machado, é justo pelo desempenho todo rumor relacionado a uma saída? Ô, Cristiano, obrigado pela pergunta. O Cristiano havia me procurado no meu Instagram, no @edupanzi, no inbox. Aí eu falei com ele, Cristiano, manda essa pergunta lá no Diz Aí, que aqui eu vou responder só para você, mas lá eu respondo para mais gente, falo para mais torcedores do Cruzeiro, de outros clubes, quem se interessa também pelo Felipe Machado, quem acompanha o Diz Aí, enfim. E ele pergunta sobre o Felipe Machado. Sempre que fala no nome do Felipe Machado, tem muito torcedor que não gosta, né? Que bate demais, tem que sair, não presta, não serve. Coincidentemente, viu, Cristiano? Hoje mais cedo, eu tô gravando na terça-feira, agora são 7h10 da noite, mas no programa, no Rádio Esportes mais cedo, eu falei um pouco a respeito do Felipe Machado e falei sobre isso, né? A renovação automática de contrato de 2025. Em relação ao Machado, cara, assim, eu acho que o Machado, ele paga por ter sido jogador do Cruzeiro em 2020. Sabe? Pior Cruzeiro da história, o Machado tava ali, o time era ruim pra caramba. Era o pior Cruzeiro da história. O time era horroroso e o Machado tava ali no meio. E ficou aquela impressão do Machado. A primeira impressão é que fica. O Machado é o jogador oriundo do Cruzeiro de 2020. O Machado retorna ao final de 21, se eu não estiver enganado, né? Ele chega pra temporada 22. Ele chega com aquele problema no pulmão que ele teve, enfim. E aí ele é titular com o Pesolano, ele vira titular com o Pepa, ele é titular com o Zé Ricardo, ele termina titular com o Paulo Autuori e Seabra. Alguma coisa esse cara tem. E eu acho uma boa. Eu acho que o Felipe Machado ficou muito estigmatizado pelo ano de 2020. Ele chega ao Cruzeiro em 2020. Um dos piores anos da história do Cruzeiro. Um time bizarro do Cruzeiro, abaixo da crítica. Torcedor preocupado até em não cair, né? Para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Felipe Machado estava ali. Jovem ainda, vindo do Grêmio. E ficou a primeira impressão em relação ao Felipe Machado. Mas ali ele já foi utilizado em 2020, depois ele fica fora em 21 e volta para a disputa da Série B de 2022 e foi bastante utilizado. Me recordo de uma coletiva do Pesolano, quando perguntado a respeito do Machado, ele falou que o Machado era o jogador mais importante do elenco e já era um bom momento do Cruzeiro em 2022. Não estou dizendo que seja a minha opinião, mas era a opinião do Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro. Felipe Machado é o jogador mais importante do elenco. Você pode concordar ou não, mas foi o que o treinador, à época, falou no microfone. Depois vem 2023 e o Machado é utilizado pelos técnicos. É utilizado pelo Pesolano no início, é utilizado pelo Pepa, é utilizado pelo Zé Ricardo. Então, um cara que está sempre jogando. Das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2023, ele esteve em campo em 35. 22 jogos ele iniciou como titular, ou seja, ele foi muito mais titular do que reserva em 2023 e pode ser muito útil, gente.
O Felipe Machado não é nenhum craque, não é jogador de primeira linha e nem acho que deva ser titular do Cruzeiro em 2024. Eu acho que o Cruzeiro tem que pensar maior em jogadores com mais qualidade, mas ele é útil. O Felipe Machado é um cara que entrega taticamente, por isso ele joga mais, por isso ele joga muitas vezes com todos os técnicos. Porque todo treinador que chega para trabalhar na Toca da Raposa vê no Machado um cara que taticamente entrega. Ele é intenso, não foge de responsabilidade, não esconde do jogo, mesmo com vaias, mesmo com cobrança. Ele tá sempre ali, ele vai errar porque não se esconde. E erra mais mesmo que outros, porque tem jogador que quando começa a vaia, ele some, desaparece no jogo. Não é o caso do Felipe Machado. Acho um cara muito útil e que pode ser muito útil mais uma vez em 2024. Não como titular, mas como peça de elenco, peça de reposição. Taticamente é um cara que entrega, e não sou eu que falo, são os técnicos que passaram pelo Cruzeiro que o escalavam, porque taticamente entrega, e são vários treinadores, e que tecnicamente deixa a desejar, ok, como vários outros jogadores deixam, né? Mas o Machado não se esconde. Então, para elenco, para 2024, se não chegar uma proposta, se chegar proposta boa financeiramente, o Cruzeiro vende, acabou. Mas se não chegar, deixa o Machado, vai ser útil. E não se assustem se o Larcamon, no dia a dia, começar a ser convencido pelo Machado que vai ser utilizado na temporada. Porque jogador tático, treinador gosta. Mais uma perguntinha chegando por aqui, do Matheus Souza, _. Valeu, Matheus, pela pergunta. Com a vinda do Gustavo Scarpa, o Zaratio pode ir para o banco de reservas? E como você vê o Atlético jogando assim? Matheus, jogando assim deve ser sem o Zaratio com Scarpa, né? Pode acontecer. Eu acho que num primeiro momento o Filipão vai tentar montar o Atlético com os dois, com Zaratio e Scarpa. E aí sobraria o Igor Gomes, né? Iria para a reserva, o Atlético teria 2 volantes, Zaratio por um lado, Scarpa por outro e 2 atacantes, Paulinho e Hulk. Eu tentaria assim no início para não mexer na dupla de ataque. Manteria Paulinho e Hulk. Quase 80% dos gols do Atlético em 2023. Não dá para desprezar uma dupla, não dá para mexer nesses dois não. Não tenta transformar em trio, não. Deixa Paulinho e Hulk. Aos poucos, se quiser mexer, tudo bem. Quando não contar com um, desfaz. Mas com os dois, deixa a dupla de ataque. Agora, como seria o Atlético sem o Zaratio e com o Scarpa? O Scarpa jogando como um meia-direita, como joga o Zaratio, mas com características um pouco diferentes. O Scarpa é mais finalizador do que o Zaratio. É um jogador com um bom chute de média e longa distância, é um jogador da bola parada. O Scarpa é um jogador mais pifador do que o Zaratio. O que é isso? Aquele jogador do passe para achar o atacante nas costas da linha defensiva. O Zaratio já não tem tanto essa característica. Então eu veria dessa maneira, com algum outro jogador fazendo o lado esquerdo. Poderia ser o próprio Igor Gomes. Ou o Atlético pensando em ainda ir ao mercado para trazer um atleta. Mas inicialmente, tá, Matheus, eu vejo um Galo com Zaratio e Scarpa na mesma equipe. Quem vai fazer o lado direito? Imagino que o Filipão inicialmente tente com o Zaratio. Scarpa já fez o lado esquerdo, é um cara que sabe jogar mais centralizado. Então, eu estou apostando para esse início de 2024, com todo mundo bem fisicamente, num meio de campo com Zaratio, Scarpa e um ataque com Paulinho e Hulk. Tá falado? Flávio _Barcelos _Moraes. Quanto underline, hein, Flávio? Um abraço pra você, obrigado pela pergunta. É boa essa aqui, cara, mas é difícil pra caramba. Panzi, Ronaldo versus Romário. Bicho, eu peguei os dois, né, na época dos dois. Eu peguei os dois, vai ficar complicado. Eu não peguei ninguém, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Peguei a época dos dois, né, atuando em altíssimo nível. Romário foi muito bem no futebol europeu, o Ronaldo nem se fala, né? Ronaldo fenômeno. Os dois são ídolos no Barcelona. Os dois começaram na Europa no PSV, se eu não estiver enganado. Romário sai do Brasil, vai pro PSV. O Ronaldo sai, esse eu tenho certeza, sai do Cruzeiro, vai pro PSV. Depois o Ronaldo faz história no Barça, na Inter de Milão, no Real Madrid. O Romário no Barcelona, sobretudo, principalmente. O Romário foi um protagonista numa Copa do Mundo de 94, que tinha o Ronaldo ainda Ronaldinho no banco de reservas. O Ronaldo é protagonista na Copa do Mundo de 2022, artilheiro da Copa. Bicho, eu não gosto, não sei te dizer quem é maior,
se Ronaldo ou Romário. Eu lembro que quando eu jogava pelada na educação física, lá no Colégio Pio XII, já marmanjo, eu fingia que eu era o Ronaldo. O Ronaldo é muito ídolo. Mas o Romário, dentro da área, é o maior que eu vi. Finalizador. Dentro da área, o maior finalizador que eu vi é o Romário. Com força física, jogador de explosão, o maior que eu vi é o Ronaldo. Bom mesmo era quando os dois jogavam juntos com a camisa da seleção brasileira. Mas eu não vou ficar em cima do muro, não, tá? Não vou ficar em cima do muro. Eu vou de Romário, mas o Ronaldo era bom pra caramba. Rodrigo Bernardes. Valeu, Rodrigo. Fala, Panzi. Como tá a movimentação pra zaga do Cruzeiro? Tô preocupado. KKK. Ô, Rodrigo, assim, o Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro em 2023. Já falei sobre isso aqui na Itatiaia. É muito mais fácil para um técnico montar uma defesa consistente com jogadores medianos do que fazer um bom ataque com um jogador mediano. Eu acho que se o Cruzeiro tiver que priorizar financeiramente, priorize do meio para frente. Comprar ou investir, fazer um investimento maior em jogador acima da média lá na frente, que é o que o Cruzeiro sentiu muita falta em 2023. Lá atrás, eu acho que o Larcamón tem a capacidade de montar um bom sistema defensivo, assim como o Pepa montou, assim como na reta final Autuori e o Fernando Seabra deram sequência ao trabalho. O Cruzeiro foi um time que se defendeu bem em 2023, apesar de não ter grandes nomes na sua zaga, né? Tinha ali Leandro Castan, por exemplo, que acabou saindo agora, tem o retorno do Zé Ivaldo, mas primeiro a gente tem que ver o que o Larcamón pensa para o sistema defensivo do Cruzeiro, né? Vai jogar com 3 zagueiros? Vai trazer um dos laterais, talvez o Marlon, para fazer um terceiro zagueiro e abrir na esquerda um Kaique ou um dos pontas? Vai transformar o William num ala, atacando pela direita? Vai ter Zé Ivaldo, João Marcelo ou Neres centralizados, Zé Ivaldo pela direita e alguém pela esquerda? Não sei nem se o Cruzeiro vai ao mercado, até acho que está no mercado em busca de um zagueiro que atue pelo lado esquerdo. Mas inicialmente eu vejo o Larcamón montando a zaga com o que tem. Eu repito, é muito mais fácil fazer jogadores medianos defenderem e montar uma boa defesa consistente com um jogador mediano do que você ter um ataque que te entregue gols com jogadores medianos. Então, se tiver que investir e escolher, invista num atacante. Agora, para defesa, ainda acho que o Cruzeiro está no mercado. Não me preocupa agora, tá, o Rodrigo? Não me preocupa tanto nesse momento, porque é campeonato estadual, ainda é início de temporada. Mas seria muito interessante que o Cruzeiro ainda trouxesse um zagueiro. Cleiverson Eduardo RDA. É difícil às vezes ler, né, o nome dos caras, porque vem tudo emendado, mas é o Cleiverson Eduardo, meu xará também. Obrigado, Cleiverson, pela pergunta. Panzi, o Galo deveria usar time completo só em BH no Campeonato Mineiro? Ô, Cleiverson, o Atlético vai jogar mais vezes em BH, acho que só tem 2 jogos fora, né? O Atlético só sai de Belo Horizonte 2 vezes. O Atlético tem que usar a força máxima naqueles jogos que o Filipão entender, né? Não vai usar em todos, até porque é início de temporada. O campeonato estadual ele é uma extensão da pré-temporada. E quando você está em pré-temporada, você não usa só a equipe titular, você precisa dar rodagem a todo o elenco para quando tiver na fase aguda do estadual, semifinal e final, e para quando iniciar a fase de grupos da Copa Libertadores, todo mundo já tem a minutagem. Então não adianta usar só 11. Você tem que usar 10, 12 jogadores durante a primeira fase do campeonato estadual para todo mundo chegar com ritmo de jogo numa fase de grupos de Libertadores. E para as fases finais, semifinais e final, e o Atlético tem a responsabilidade de pelo menos chegar à final do campeonato estadual, ganhar é outra história, é o favorito a ganhar, mas tem que chegar à final, você vai utilizando mais alguns jogadores que você entenda que sejam os titulares. E com o elenco que o Atlético tem, você vai ter ali 13, 14 jogadores jogando mais do que outros. E aí, a 15ª até a 19ª opções, você precisa dar ritmo a esses caras. Porque uma fase de grupo da Libertadores pede mais atletas, você tem hoje 5 substituições, todo jogo você pode usar ali 16 atletas, e no jogo seguinte você pode utilizar alguns que não foram ou que não estiveram entre os 16 no jogo anterior. É assim que você usa a primeira fase do campeonato estadual. E numa pré-temporada, que o ideal é ter amistosos, você pega o estadual e transforma os jogos oficiais de primeira fase contra equipes do interior nesses amistosos. Claro, utilizando os clássicos contra Cruzeiro, contra América, como jogos interessantes para testar
o seu time, para testar o seu sistema tático e assim vai. Então é utilizar com inteligência. Não tem essa obrigação de no interior reserva, em Belo Horizonte titular. Não. Vai dando rodagem ao elenco, vai colocando aquele que se sentir bem fisicamente para jogar, para que nas principais competições e na fase aguda do campeonato estadual já tenha pelo menos 20 jogadores com uma boa minutagem, todos eles em ritmo de jogo. Beleza? O Eniton Faustino. Concorda, Panzi, com o prêmio da FIFA The Best, né? Pro Messi? Ô, Eniton, assim, eu não concordo. O melhor jogador de 2023, o Messi não foi. E eu não concordo nem com o Messi entre os 3 finalistas. Mas é uma votação, cara. E muita gente entendeu que o Messi tinha que estar ali e o Messi acabou ganhando. Capitães de seleções, treinadores de seleções, jogadores do mundo inteiro. O público votou também. E no voto dos capitães tem muito peso, né? O Mbappé votou no Messi. Aliás, a minha teoria para o Mbappé ter votado no Messi é a seguinte: o Mbappé não acreditava que o Messi ganharia. Então, ele votando no Messi, ele tiraria o voto do Haaland, que na cabeça do Mbappé iria concorrer com ele. Então, ele acabou ajudando a ser derrotado pelo Messi no título do The Best FIFA. Mas foi um negócio tão constrangedor que nenhum dos 3 compareceram à cerimônia de entrega do prêmio. E o Messi, pelo menos até o momento que eu gravei o Diz Aí, ele não tinha sequer se pronunciado nas suas redes sociais para agradecer, não tinha falado uma linha a respeito disso. Foi constrangedor, vamos lá, né? Mas é uma votação. Eu não sou obrigado a pensar como muita gente que votou no Messi. Mas eu repito, eu acho que o Messi não deveria estar nem entre os 3 finalistas. Mbappé, sim. Haaland, sim. Esse seria o meu voto. E eu acho que o Rodri deveria ter sido o terceiro. Aliás, o Rodri não entrou nem na seleção dos 11 da temporada, né? Então, fazer o quê? Mas é votação. E votação a gente não discute, né? Cada um entende quem for o melhor à sua maneira. Mas eu discordo da eleição do Messi em 2023. Mas, gente, é o Messi. Daqui 10, daqui 15 anos, quando alguém olhar e ver que o Messi foi eleito o melhor do mundo em 2023, ninguém não vai nem lembrar, não vai nem discutir. Ah, foi o Messi? Realmente o Messi era... Falei palavrão. Realmente o Messi era fera. Então, é por aí, mas não seria o meu voto. Acabou o Diz Aí dessa semana, valeu pra você que mandou pergunta. Se eu não respondi, quem sabe na próxima a gente vem aqui e responde. A culpa nunca é minha, a culpa é do produtor, do Lucas Von, a culpa é da edição. Se apareceu uma pergunta e ela não veio ao Diz Aí, a culpa é da Carol. Mentira! Mas a Carol pode porque ela manda. Ela manda no Diz Aí, no quadro. Briguem com ela, mas ela nunca tira pergunta não, ela sempre deixa. Eu não sou brava não, tá? Obrigado pra você que participou. Lembrando, toda segunda a caixinha de pergunta aparece no Instagram da Itatiaia. Você deixa sua pergunta e eu volto aqui no @Itatiaia Esporte no YouTube pra responder. Obrigado, valeu!